departamento de marketing, pessoal aqui, né? E com o uso da tecnologia, dá para projetar aqui? Obrigado. Quando você vai lendo o texto, refletindo na mensagem que Deus pede para você transmitir, porque é assim que funciona, tá? Deus fala para o profeta o seguinte, ó, vai lá e fala. Se você falar e o povo não ouvir ou não der muitos ouvidos, depois eu me viro com ele. Mas se eu falar, vai e pregue, você não pregar, eu me virar com você. Então Deus te trouxe aqui para continuar falando no seu coração, já falou através dos louvores. E na abertura, o Jordano falou uma frase que eu falei, Flávio, guarda essa frase aí, que é a frase que está no último slide da mensagem, sem que você soubesse. Mas Deus tem nos colocado em situações, independente da sua idade. É claro que eu não nasci com 57, não é verdade? A gente nasce criancinha, cresce, né? E você vai passando por etapas, por fases. E quanto antes você conhecer a Deus, é melhor. Aí você vai compreendendo melhor e vai errando menos o plano de Deus na sua vida. Eu conheci a Deus aproximadamente 30 anos atrás, quer dizer, estou com 57, né? E eu tenho certeza que vocês, jovens que estão servindo a Deus hoje aqui nesse altar, Deus tem muito para vocês nessa vida, tá bom? E o que Deus quer de mim é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu espero que no final do dia de hoje você saia respondendo essa pergunta. Eu consegui chegar à resposta. E nós vamos pegar como história a história do profeta Jonas. Nós temos que ler a palavra. Abre a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Você vai sair daqui hoje, opa, li um livro da Bíblia em 40 minutos, é isso aí. Vamos pegar aí, acelera, Ayrton, né? Pega a Bíblia aí para a gente acompanhar. É claro que não vai dar para a gente ler todos os versículos, mas a essência da história é importante para você entender a mensagem que Deus quer da sua vida, Raíssa. Eu guardei essa irmã. No capítulo 1 de Jonas, todo mundo abriu? Está na Bíblia aí, é Jonas. Fácil, 4 capítulos, dá para você ler e um dia. Você sabia que tem livros na Bíblia que tem 1 capítulo, 2, que você poderia, eu nunca li um livro da Bíblia. Então, lê lá, Obadias, mas eu não entendi nada. Venha para a escola bíblica. Todo domingo aqui, às 17 horas, nós temos a escola bíblica. Hoje nós falamos a história de um personagem que, né, a pessoa que representou aqui no teatro faltou. Eu tomou um puxão de orelha ali. Mas olha só, estou dando um tempo para você encontrar. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga EBD, Escola Bíblica. A palavra do Senhor que veio a... Não ouvi. A palavra do Senhor que veio a... então é a mesma Bíblia. A palavra do Senhor que veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá, depressa, a grande cidade de Nínive e pregue. Eu sei que muitas vezes você fala assim, mas eu não sei o que Deus quer da minha vida. Mas sabe que interessante? Se você pesquisar na Bíblia a história, quem foi o Jonas? Quem foi o Jonas? Eu sei que foi, as criancinhas não sabiam responder. Olha, eu sei que foi aquele profeta que foi engolido por um grande peixe. Só. Se você pesquisar, não tem detalhes da vida de Jonas. No livro do 2 Reis, você vai encontrar, ele aparece lá e sai, mas não tem uma história, não fala da infância dele. Sabe isso que é legal? Porque sabe, Deus não quer saber do seu passado. E eu tenho comigo, sabe, não me busque no meu passado, eu não estou lá. Hoje, nós vamos almoçar no shopping, né? Porque o meu fogão é judeu, não trabalha no final de semana, então você tem que... Aí, fui lá almoçar no shopping, e aí eu estava lá entrando a Jana, em frente a uma loja lá de calçados lá, não tem jeito, né? Tá ali. E aí, eu escutei, Cícero, e não tem jeito, ali a gente tropeça em aluno, porque tem uma escola ali perto, né? E vira e mexe lá. Mas assim eu olhei e vi, encontrei aluno. Aí eu virei, era um colega da 7ª, 8ª série, cara. E ele tá ali e fala, Cícero. Eu falei, pô. Aí eu tava sem óculos, meio cegueta. Ele se aproximou. Você lembra de mim? Eu falei, tô lembrando. Eu tava com a esposa, com a filha. Essa é minha esposa. Eu falei, isso aqui é um colega da 7ª, 8ª série. Aí eu, você não era policial?
lembrei. Falei, é isso mesmo. Falei, que legal, me aposentei e tal, estou na reserva. Falei, você continua professor? Eu falei, continuo. Aí abraçamos, ele saiu, mas eu não estou mais lá no passado. Ele falou assim, você continua professor? Ei, Deus não está interessado em quem você era, tá bom? Tudo fez parte de um propósito de Deus. Deus foi te aperfeiçoando para ver quem você é hoje. Imagina o que você pode ser daqui a um bom tempo. Jonas foi assim. Deus chama Jonas. E o importante é que você entenda o seguinte, que a palavra de Deus, ela veio para você. Ela vem para você. É a palavra de Deus. A gente não dá muito valor, às vezes, no sobrenatural. Hoje eu estava estudando aqui que os anjos apareceram para os pastores nos campos. E os pastores tremeram. Mas falei, calma, não tenha medo. O céu existe. Deus existe. Mas os meus problemas estão lá. Eu tenho que pagar a conta amanhã. Mas vai com o anjo pagar, meu filho. Vai lá, vão comigo. Vai, ele existe. O céu está ao seu lado. Se aproprie disso. A palavra de Deus veio a você. Quando você entender que onde você está é onde Deus gostaria que você estivesse. Mas se eu fui lá teimoso, mas Deus está lá com você e vai usar você lá. A palavra de Deus veio para você um dia. Nós temos aqui muitas pessoas que não se conhecem. Aliás, a maioria que não se conhece. Você se reconhece. Eu reconheci aquele cara. Eu não o conheço. Nós usamos o termo errado. Você vai conhecer a pessoa de verdade quando ela passa a conviver com você. E mais, você vai conhecer a pessoa nos momentos inéditos para os dois. Onde você não pode fazer nenhum teatro, a reação é natural e espontânea. Você vai, ixi, é isso aí que Deus colocou do seu lado. Pode pegar na mão e vai até o fim da vida. E onde você estiver, sem saber muito ainda, Deus quer que você pregue sem demora. Não, mas eu não conheço a Bíblia. Não é isso que Deus está falando. Pregue através da sua vida. Se eu parar a aula de matemática para falar da Bíblia, eu sou demitido. Não deixa a minha coordenadora ouvir isso. Mas nunca aconteceu isso, nunca vai acontecer. Por quê? Porque eu prego através do trabalho, através da minha postura. Não é assim com a gente? É, lógico que é. Então, onde você estiver, pregue. Se possível for, através da mensagem, da palavra de Deus. Leia quando alguém pedir. Se alguém te perguntar, olha, onde é que está escrito isso na Bíblia? Você fala, está em tal lugar. Opa, a pessoa perguntou, mas volta à rotina normal. Correto? Vá e pregue com a sua vida onde você estiver. Foi assim com Jonas. E cada um tem uma vida pessoal. E esse Jonas, que mal se conhece sobre ele, sabe o que ele faz? Já você vai saber? Porque a Bíblia fala o seguinte, ó, vá depressa. Aonde? A grande cidade de... E pregue contra ela. Por quê? Por quê? Porque a sua maldade subiu até a minha. Você viu que hoje aqui foi falado isso na abertura? O mundo está tão mal, Mateus 24 ia se esfriar. Isso é inevitável. A verdade vai te libertar dessas coisas da maldade. Acredite. Muitas vezes você vai fazer coisas que as pessoas não vão entender. Muitas vezes você também vai fazer coisas que não vão entender. Mas se você estiver com a convicção de que Deus está com você, não se preocupe. A verdade vai libertar a maldade das pessoas e você vai ser reconhecida. É interessante você entender isso. O problema é que, já pensou, você vai até uma cidade pregar contra ela. Mas como? Como é que você vai chegar na empresa? Ai. Teve um cara que perdeu 8 empregos, Sandrão. 8. E aí um dia ele estava falando, mas por que você perdeu? Perdi, eu estou no 9º emprego. Mas por quê? Aí eu chego lá e falo, patrão, você vai para o inferno se você continuar fazendo isso e aquilo outro. Eu falei, então você está demitido, vai você primeiro. Não era para pegar contra?
teve sabedoria, não é verdade? Mas assim, cuidado, e a palavra vai te libertando. O pregar contra é uma conversa entre você e Deus. Deus te dá uma mensagem para entregar. Você é o canal. Aí Deus fala, tá, Espírito Santo, como eu devo fazer isso? E aí nós temos que aprender. Por que temos que aprender? Porque a maldade impera o mundo. Jesus falou há 2000 anos atrás, o mundo jaz do... E ele fala que o inimigo, ele tampou a visão das pessoas. Por quê? Porque como é que eu vou adorar aquilo que eu não vejo? E não consigo amar as pessoas que estão ao meu lado, que eu vejo. Jesus fez essa reflexão. Mas Senhor, eu não consigo olhar para aquele cara. Ele torce para outro time. Eu não consigo olhar para aquela pessoa. Ela é muito fofoqueira. Aí Jesus fala assim para vocês: deixe eu olhar através de você. Deixe eu amá-lo através de você. Começa a testar isso, a treinar isso. E sem que você perceba, você vai entender o seguinte: que você está levando a mensagem contra aquela pessoa. Mas como contra? Seja o exemplo. Seja o contra-exemplo. Mas sem querer convencer a outra pessoa que não vai dar certo o que Deus te mostrou. Porque nem todos têm a mesma fé. Jonas fala o seguinte: eu entendi, Senhor. E Jonas falou: Jonas, tem que ser você. Eu escolhi você. E você vai entender por quê. Tem que ser você. E Jonas ouviu aquela mensagem. O que você faria se Deus nitidamente falasse: vá até o lugar e fale isso? Você falaria? Vamos ver. Aí o Jonas fez o quê? Mas Jonas fez o quê? Fugiu da presença. Que infantil. Profeta de Deus fugindo da presença de Deus. Não dá, né? O salmista no Salmo 109 fala o seguinte: olha, Senhor, se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu descer da profundeza do abismo, lá o Senhor vai estar também. Para onde me fugirei do teu espírito? Ainda antes que a palavra nascesse na minha boca, tu já sabes. Tu sondas meus pensamentos, meu sentar, meu andar, meu caminhar. Não dá para fugir. Tem que ser você. Deus quer você naquele lugar. É você. E ele fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E aí, não adianta. Naquele seu secreto, onde você fez as coisas que seu cônjuge não fez, não viu, não estava lá, que seu filho não viu, que o seu pai não viu, que a sua mãe não viu, que o seu patrão não viu, Deus viu. Aquele seu pensamento, Deus ouviu. Porque Deus sabe de todas as coisas. Não só sabe todas as coisas, que Ele escolheu alguém para ficar do seu lado, para caminhar do seu lado. Não tem jeito. E quando você sabe que Deus te escolheu, mas você não sabe muito bem como adorar a Deus ainda, você está aprendendo, e a vida vai te ensinando isso. Às vezes eu falo para o meu filho o seguinte, que na prática, às vezes a teoria é outra. Quando você se afasta de Deus, naqueles lugares da descida, porque não adianta, Deus fala, vai para a direita. Você fala, bom, direita, agora não. Primeiro eu vou dar um pulinho aqui pela esquerda, fazer umas curvas, quando der tempo eu vou para lá. Aí Deus fala, bom, tudo bem, vamos embora. Mas eu vou com você, tá? Porque eu prometi estar com você todos os dias. E quando eu prometo, Deus fala, eu não minto. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos, disse Jesus. Se aproprie dessas verdades. E nesse lugar de descida, você vai encontrar alguns confortos, algumas situações que vão te acomodar. É como se você tivesse esquecido da primeira palavra que Deus te disse, ó, vai lá e prega, hein, preciso de você para chacoalhar aquele povo lá. E você fala assim, aí de repente, bom, vamos passar aqui em Jope primeiro, né?
E Deus fala: ei, cuidado aí, eu não mandei você ir para lá. Ele entra no navio. A Bíblia diz que ele paga a passagem. Pagou. Embarcou para Tarsis. Para quê? Fugir do Senhor. Ei, impossível fugir de Deus, tá bom? Não é para imitar Jonas nessa não. É impossível fugir de Deus. Jovens, é impossível fugir de Deus. Represente onde você estiver. Por quê? Porque Deus até deixa você pagar o preço. E às vezes você é como se tivesse: eu estou pagando para ver, né? Estou teimoso, vou pagar para ver. Vou pagar para ver o que acontece. Não vou obedecer a Deus. Quer saber o que vai acontecer? Deus vai dar um banho, a vida vai te dar um banho, mas ele vai dizer: vem cá agora. Entendeu? Não? Então vai de novo. Recuperação. Recuperação paralela, contínua. A escola tem várias. Presta atenção no sistema de avaliação das escolas. A vida é idêntica. Quando ele está fugindo de Deus, entre aspas, fugindo para o outro lado, tinha um povo esperando por ele. Aquele povo não sabia o plano de Deus. É assim na minha vida e na sua. A vida vai te conduzindo a situações que você até esquece de agradecer a Deus. Mas Deus, Ele tem um momento certo. Ele tem algo melhor para você. Ele tem situações em que você tem que passar para você crescer. E é você que vai ter que enfrentar as suas lutas. Não é o seu pai, não é a sua mãe. É você. Seu pai e sua mãe têm outras lutas, que é você. E nessa fuga, olha o que acontece. Preste muita atenção. E o Senhor, porém, fez o quê? Fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia. Vamos ver, vamos voltar. Deus falou com ele, não falou? Deus tem falado com você. Alguns de vocês estão indo para o caminho contrário. Espera um pouquinho que eu vou resolver uns negócios aqui. Depois, quando der. E aí você não entende, porque as coisas ficam mais difíceis na sua vida. Às vezes não. Às vezes não está tão difícil, porque você está no barquinho ali, protegido. Você nem está vendo a tempestade lá fora. Às vezes eu cheguei em casa e minha esposa falou assim: Cícero, você viu a chuva que deu? Estava dentro da sala de aula, não vi nada. E caiu o céu. Não é isso? Então às vezes está numa situação de conforto que você nem vê o que está acontecendo lá fora. Às vezes ela não entende que eu tenho que assistir jornal de vez em quando, para ouvir umas mentiras daqui, umas mentiras dali, umas verdades dali, para saber como estão as mentiras do mundo. De tão desligado às vezes que você fica. Não é assim? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Situações difíceis. Cuidado com a dormência espiritual. A vida vai seguir. Às vezes está ali adormecido. E Deus fala: ei, acorda. Aí vem um raio, um trovão, um barulho, vem onda e nada. A cada situação parece que você fala: não, Deus não quer falar comigo. Sabe aquela historinha lá? Que o cara chega assim, falar no céu, conversar com Deus. Por quê? Pô, né? Eu morri. Eu quero conversar com Deus. Por quê? Senhor, eu estava lá, choveu, deu aquela enchente. Eu queria que Deus viesse me salvar. Deus mandou o bote, o cara não quis. Deus mandou um barquinho, o cara não foi. Deus mandou uma ambulância, o cara não. Ele queria que Deus descesse lá com os anjos. E Deus estava enviando pessoas, situações diferentes para te alertar, para te direcionar. Mas você, na sua teimosia, não, eu quero que aconteça desta maneira. Hoje na escola bíblica eu falei: alguém quer ver anjo? Porque os pastores viram anjo lá,
ficaram com medo. Vamos orar para Deus. Se for para você realmente acreditar em Deus, Deus vai te visitar. Quer que encontrar com um anjo na rua? Eu não quero. Deus já conhece meu estilo, Ele me visita em sonhos. É mais leve. Mas, por exemplo, a Maria na Bíblia viu o anjo. Zacarias viu o anjo, ficou mudo depois. Mas viu. Eu não. Deus conhece você. E se nessa noite você falar, Senhor, eu quero que aconteça isso, aí eu vou fazer isso, faça um voto com Deus. Ele vai atender seu coração. Mas não esqueça, é tudo para que você se aproxime dele. E outra coisa, saia dessa dormência espiritual. Por quê? Porque tem gente no barco com você. Onde você estiver, Deus estará lá com você. E não adianta fazer tipo, você tem que representar Deus lá. Porque a Bíblia diz, no versículo 5, que todos os marinheiros ficaram com... Todos. Você acha que é só você que tem medo? Você acha que é só você que tem medo do desemprego? Você acha que é só você que tem medo de fazer coisa errada? De achar, me descobriram, e agora? Uma vez o rei Davi foi colocado em xeque. Davi, vem cá, filho. Deus fala, vem cá. Ó, seguinte, você errou, cometeu um erro aqui. Tá, você quer ser julgado pelo povo ou quer por mim? Falei, Senhor, por ti. No povo não, o povo não tem misericórdia. Então confesse para Deus os seus pecados. Por quê? Porque Deus conhece todos que estão no barco. E às vezes você chega em um local, você não conhece todos que estão no barco. Você conhece quem está no seu barco? Você tem certeza? Porque você se propôs a percorrer uma viagem nesse momento da sua vida. E tem pessoas te acompanhando. Você está escolhendo bem as pessoas que estão te acompanhando. Para onde é que vai bater esse barco? Deus está dando alguns sinais. Ó, tempestade aqui, deu problema ali, deu problema ali. Não está na hora de vocês pararem e repensarem o trajeto desse barco? A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Ó, todos. Mas cada um clamava ao seu próprio. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais, sabe, juntos somos mais fortes. Só na teoria. Porque lá no secreto mesmo, às vezes você faz por obrigação. Porque a Bíblia diz o seguinte, olha, todos ali na hora realmente de demonstrar fé, cada um buscou o seu Deus. E nós somos assim. Nós, pseudo-evangélicos, vamos dizer assim, falando sério, nós acreditamos que não, que só nós, não é só, nenhuma religião salva ninguém. A gente começa a estudar na faculdade esses detalhes, você começa a ver a história. Tem um documentário muito interessante que diz assim, a história do mundo em 2 horas. Eu salvei o link, eu vou compartilhar com você. Você precisa assistir. Eu assisti no feriado, fazendo algumas coisas. Conta a teoria da evolução mesmo, mas não fica na ciência. Passa pelo social, pelo político, passa em Jesus Cristo, passa em tudo a evolução. Seria muito interessante. Nós vamos passar na outra escola, porque de lá vai sair um grande projeto interdisciplinar. Você tinha que conhecer. Porque, sabe por quê, cristão? Você não quer ler a Bíblia, você não quer conhecer o Deus da sua história. Aí você não quer conhecer a teoria da evolução. Tá, você quer fazer o quê da vida? Segura aí, essa pergunta vai chegar para Jonas. Mas, nesse momento, a pergunta é: você tem buscado a Deus? Tá. Uma vez, um versículo me libertou. Nós temos um grupo de estudo de quinta-feira. Tá ali, ó. Minha colega Vera de estudo de quinta-feira tá ali. A gente lê a Bíblia, tudo. E eu falei o seguinte, olha, uma vez eu estava num grupo de estudo e o cara me humilhou. Pô, vem cá. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Professor já formado, tá lá. Vem cá. Você é cristão, né? Eu falei, sou católico apostólico romano. Legal.
quem foi Jesus Cristo? Quem foi Abraão? Quem foi Jacó? O que Moisés fez? Quantas pragas? O que é isso, que é aquilo? Ele fez várias perguntas. Eu não sei. Ele fala, você não tem vergonha de falar que você é cristão? Eu falei, eu estou com vergonha. E a partir daquele momento, eu falei, eu tenho que conhecer a Bíblia. Se eu sou cristão, eu nem sabia que foi um apelido. Os cristãos lá em Antioquia. Então você precisa conhecer o seu Deus. Porque senão, qualquer um serve. Aí você vai acreditar que todos os lugares, todas as religiões levam a Deus. Quando na verdade você vai entender que quem morreu na cruz por você e por mim foi Jesus Cristo. E o versículo que ele lê, lá em João 14, ele reúne os discípulos. Pode ler na sua Bíblia. Ele fala assim, ei, não se turbe os vossos corações. Ele fala, creio em Deus, mas creiam também em mim. Porque na casa do meu pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês. E eu vou preparar lugar para vocês. E se eu vou preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês. Porque onde eu estiver, eu gostaria que vocês estivessem também. E o Tomé levanta a mão. Senhor, ninguém teve coragem de perguntar aqui, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai e como nós podemos conhecer o caminho. Você não tem a expressão ali. É igual a escola bíblica aqui, não, pô. Se der tempo, a gente pergunta, né? Aí Jesus falou assim, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu li aquele versículo, é como se abrisse a minha mente e eu fizesse assim, sabe? Aquele todos, cada um buscava o seu. Poxa, cadê Jesus? Dá licença. Dá licença, com licença, São Pedro, São Carlos, com licença, com licença, com licença. Jesus. Mas aí o respeito para quem ainda não conseguiu enxergar, para quem não conseguiu ler. Aí você vai entender que é o Espírito Santo que vai fazer a obra. A sua missão é, vá e pregue depressa. Escolha as pessoas que estão no seu barco e prepare-se. E outra coisa, a carga vai ficar leve quando você entender o que Jesus fala. Lá no finalzinho de Mateus 11, ele fala assim, imagina um degrau que ele fala assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. É Ele que vai aliviar as cargas no meio da tempestade. É Ele. E a Bíblia diz que o capitão do barco dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Deus com letra minúscula. Talvez Ele tenha piedade de nós. E não? Aí você vai entender que a misericórdia do Senhor é a razão pela qual nós não somos. Você sabe disso. Porque se fosse fogo, olho por olho, dente por dente, essa igreja estaria vazia. E eu já falo o seguinte, o dia que você passar em frente de uma igreja e ver a placa assim, a igreja perfeita, não entre. Porque você é imperfeito. E na verdade a igreja é o lugar das pessoas imperfeitas buscando melhorar. Não é verdade? Nós nunca estaremos perfeitos. Nós temos que ter a referência a Cristo, que é o perfeito. E aí, Deus tem te colocado em lugares onde você, muitas vezes, tem que ser o capitão. Pelo menos o capitão do seu barco, da sua vida. Ei, levanta, desperta, busque o seu Deus, mova-se, muda de posição. Invoque o Deus que você crê. É o seu Deus, Ele é o meu Deus, é o nosso Deus. É seu também, se aproprie disso, Ele é o seu Deus. Converse com Ele. É o capitão falando para o Jonas.
O livro de Jonas seria interessante você ler, na verdade, o final do capítulo 4, tipo um spoiler, né? Tá ali. Para depois voltar para o capítulo 1, para você entender por que ele está nessa neura de ir para o outro lado. Ai, para ela eu não prego, eu não gosto dela. Para ele, não gosto dele, eu não vou. Vai ter culto e oração na casa, não vou, porque eu não gosto dele. Ela não gosta de mim, ela nem me cumprimenta na igreja, nem vou orar por ela. Nós estamos nessa ainda. Obrigado, Marcos. Vou ver se eu consigo ficar aqui sem, tá? Põe mais para lá, que eu não vou tropeçar. Aí, nós estamos assim. E a coragem de chegar na empresa, aí, vamos orar antes de começar? Tá difícil, né? Vamos? Você não faz isso porque não pode, entre aspas. Sabe que numa escola eu trabalhei, na FECAP, na Liberdade, foi muito interessante que tinha um grupo de cristãos que na hora do intervalo eles se reuniam para louvar a Deus, os jovens. Espontaneamente. Eu até aparecia lá, e aí? Aí, professor, vamos embora. Se deixar, fico cantando a noite inteira, né? Não é isso? É isso aí. Mas não é. Mas depois de um certo tempo, e aí você não pode impedir que um grupo de uma outra religião também se manifeste. Então a escola tem que ser a religiosa, a política, essa é a ideia, não é verdade? Olha que lindo. Ainda vou criar um grupo no WhatsApp ou no Instagram, alunos de joelho, pronto. Ou a escola de joelho. Vamos criar isso aí para colocar todo mundo para orar, cada um na sua casa. E aí é o seguinte, vamos ver o que Deus tem para a nossa vida, certo? Porque às vezes nós temos os crentes agentes secretos, né? Mas é legal você saber que os marinheiros que estão aí, combinaram. Ó a matemática aí, Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Você sabe que é assim, né? O pessoal quer arrumar um culpado, né? Quem é a culpa? Mas ali, Deus usa, né, esses pensamentos humanos até para se mostrar, né, para você. Ele fala assim, olha, e lançaram sorte, caiu em quem? Como assim lançaram sorte? Nós tínhamos aqui o Ministério do Evangelismo, lá em 2006, e aí nós nos preparamos uns 3, 4 meses, antes de pregar nos cultos dos lares, e aí nós fazíamos o seguinte aqui, nós vamos colocar aqui no copinho o nome dos lares que as pessoas pediram culto, tá legal? Aqui nesse copinho o nome de quem quer dirigir o culto, e aqui nesse outro copinho o nome de quem quer pregar no culto, beleza? Com a seguinte proposta, você que vai pregar, se tiver algum problema no dia, você me avisa que eu prego no seu lugar. Fechou? Fechou. E aí nós sorteávamos, lar de fulano de tal, quem ia dirigir? Fulano de tal. Quem ia pregar? Fulano de tal. Sorte. Ou a mão de Deus. O homem chama de sorte. E chegou a sua vez de mudar a história. Sabe por quê? Porque você tem a possibilidade de mudar a situação daqueles que estão ao seu redor. Tá difícil? É você que tem que mudar. Já pensou nisso? Ou é o outro? Já pensou uma comunidade onde todo mundo acha assim, é eu que tenho que mudar para melhorar. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu que tenho que mudar. Sou eu, não é você, sou eu. Aí você entender o que Deus fala, eu sou. O eu sou te enviou. Então, sou eu o problema. Porque o eu sou me enviou. Então, onde eu estiver, a minha proposta nunca é a 100%, mas porque assim, eu aprendi a ouvir. E a vida vai te ensinar. A gente quer reformar, se apresentei uma proposta, aí um rabisco, vamos reformar de lá para cá? Aí eu apresentei aqui, pastor Fel e tal. A minha ideia é daqui para lá. Não, fechou, vamos reformar então, brincadeira. Porque assim, a proposta é reformar, não será de lá para cá, daqui para lá. Vamos discutir com a igreja. Não falte na próxima assembleia. Sabe por quê? Chegou a sua vez de mudar a história. Pelo menos das pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio. Porque o problema é você, não é? Lembrei do desenho do Shrek.
Uma hora ele estava falando lá, lembra o Shrek lá, o desenho? E ele fala que às vezes o problema é você. E apontou para um cara. Aí o pessoal queria matar é ele o problema? Não. Ilustrativamente falando, se você partir do pressuposto que você precisa de mudança, as coisas ficam mais fáceis para você resolver, não é? Principalmente no casamento, no relacionamento. Porque agora, assim, ó, tudo flor. Ela gosta disso, vermelho. Eu não gosto de vermelho, mas vamos dar uma vermelho que gosta dela. E aí vai ter um dia que eu não vou dar vermelho, vou dar amarelo. Por quê? Porque eu gosto de amarelo. Mas você me deu vermelho sempre, é porque eu queria te conquistar. Agora é eu que mando. Uhum. Eu sei como é. Aí é o seguinte, olha só. Por isso me perguntaram. Olha que pergunta. Diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? Qual o seu povo? Que povo você pertence? Você é por pensar o propósito da sua existência? Deus dá a oportunidade de você estudar. Você fala, não vou estudar. Aí você vai para a escola, eu quero colar. Tem um filósofo que fala assim, penso, logo existo. Eu ponho essa frase na lousa de vez em quando. Aí eu completo, colo, logo deixo de existir. Cícero Silveira. Ai. Como assim, professor? Depois discute isso. Vai. E aí, não adianta, sabe? Deus dá a oportunidade de você ser responsável. O Pai te dá, seja responsável. O seu trabalho é estudar. É responsável por isso. Mas nós sabemos que tem que ser uma responsabilidade monitorada. Nós sabemos isso. A gente quer dar, a gente sabe que eles não têm força. Nós temos que acompanhar. Mas você tem que se preparar, porque Deus tem algo melhor para você. Não se conforme. Terminei o Fundamental 2, terminei o médio. Não, Deus vai dando oportunidade, abrindo a sua visão. Vamos, estuda. O que? Deus vai te mostrar. Eu estou apanhando no hebraico esse semestre, na faculdade. Ele é hebraico mesmo. Eu estou lá, aos trancos e barrancos, fazendo as atividades, assim, porque minha mente era exata, mas eu gosto de ler, me apaixonei pela Bíblia. Estou estudando. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. E não adianta querer comparar gerações. Você é você, seu filho é você. Mas seria interessante você pensar nessas perguntas. Elas vão te fazer crescer. Mas saiba, jovens, que vocês vão ter sempre pais apoiando vocês. E a proposta da minha casa é, se você se mantiver na presença de Deus, você sempre terá o meu apoio da sua mãe. Esse é o acordo. E eu serei responsável pelo que eu falo e faço. E você também. Aí, o Jonas respondeu assim. O Jonas sabia que ele tinha intimidade com Deus. Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a... Olha que lindo. Eu adoro a esse Deus que fez o mar e tudo, e a terra e tudo que nela há. Eu adoro esse Deus, através de Jesus Cristo. E quando ele fala, hoje seria assim, qual a sua religião? Eu sou cristão, mano. Você não é cristão. Não. Tá, mas qual a igreja que é? Aí começa, a igreja tal. Não, ali não é sério. Mas olha só o que aconteceu com a gente. O que era uma só, um certo período, alguém protestou alguns ensinamentos, abriu-se um leque para os protestantes. Aí dos protestantismos surgiu um leque de aberturas, porque um achou que é assim, assim, assim. E Deus foi permitindo que você fosse abrindo igrejas, denominações, para que você não desse desculpa de encontrá-lo. E o Espírito Santo vai falando no seu coração, vai te fortalecendo. E quando você descobrir a palavra, ela vai te libertar de verdade dessas denominações. E você vai buscar alguma coisa realmente que adore a Deus. Que o centro seja Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui. Porque aqui o centro é Jesus Cristo. E aí,
ele fala assim, ó, eu sou cristão, adorador de... Você pode falar isso? Eu sou cristão, adorador de... o Cristo. Quando a gente perguntar, qual a sua religião? Eu sou cristão. Eu adoro a Jesus Cristo. Eu congrego ali na igreja batista. Eu congrego ali na outra igreja. Eu congrego em tal igreja. Ainda não estou congregando numa igreja. Não interessa. Deus vai abrir suas portas, onde você pode levar sua família confortável. E se estiver sem igreja, pode vir para cá. Então, quando ele se revela, os homens ficaram apavorados. Olha só, hein? Você pensa que as pessoas não sabem quem é Deus? Quem é Jesus? As pessoas sabem. As pessoas podem não seguir 100% porque não conseguiu abrir mão de algumas coisas ainda. Mas elas sabem. E aí a Bíblia diz que perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. O Jonas fala, ó, eu sou hebreu, Deus falou para eu botar um lugar, não quis ir, estou fugindo. Aí o cara, e agora? Onde você estiver, o seu testemunho fará as pessoas pensarem. Já pensou nisso? Onde você estiver, as pessoas estão te observando. E um dia elas vão entender por que você age daquela maneira. Então, fica firme lá, hein? Bom, esses textos são longos, mas daqui a pouco a gente vai sair dos mais curtos. Ó, visto que o mar estava cada vez mais agitado, você acha que sua vida vai ser fácil, é? Me perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E aí uma das respostas mais covardes que eu já ouvi, respondeu ele, né? Me joga pro mar. Me mata. Quero. Valho nada. Ninguém me ouve. Nem Deus me ouve. Deus quer que eu vou pregar lá para o lugar, mas não quero ir para lá. Deus sabia. Jonas entendeu errado. É por minha causa. Eu sou assim mesmo. Eu quero morrer. No Antigo Testamento tem um homem que você conhece, pelo menos que você já ouviu falar, que ele abriu o mar, que é o Moisés. Uma vez, o povo encheu tanto o saco do Moisés, falar abertamente aqui, que ele chega para Deus e fala, Senhor, não é que eu sou babá desse povo aí que está pedindo carne toda hora, carne seca, me mata. Aí Deus fez uma contraproposta. E essa eu quero trazer para você. Deus fala assim, tá legal, Moisés. Vamos fazer o seguinte. Ele falou, né? Soltou lá um momento. Aí no outro momento Deus falou, Moisés, é legal, vamos fazer o seguinte, olha, vem cá. Vamos eliminar esse povo de verdade e fazer de você uma nova geração, um novo povo. Aí Moisés, não, senhor, perdão, senhor, calma, não é isso. Soltei. Você tem certeza? E se Deus quiser fazer de você um novo povo? Não interessa a idade, porque Moisés já estava com mais de 80. Tamo junto. E aí? Se Deus quiser fazer de você um novo povo, já parou para pensar nisso? Não, mas eu sofri e tal. Moisés, ele foi condenado como assassino aos 40. Aí toma um banho para repensar com mais 40 anos e volta com 80, com fé, com apoio, com estrutura. Então não vem com idade não. É de você a nova geração a fazer, onde você estiver. É isso que o Jonas não entendeu. O que você pode fazer para melhorar a situação onde você está? Eu me demito. Vou embora. Não quero mais. Vou sair de casa. Acabou o namoro. Covarde.
covarde. Covarde. Você fala que você é covarde porque você não mora com ela. Fala que você não mora com ele. É isso? Mas Deus escolheu essa pessoa para te melhorar. É que ela acha que você está com problema. Pois na verdade, sou eu que tenho que melhorar. No meu relacionamento é assim, quem manda em casa sou eu. Sou eu que tenho que melhorar. É você que tem que melhorar, não é seu cônjuge não. Viu, esposa? É você que tem que melhorar. Viu, esposo? É você que tem que melhorar. Viu, filho? Viu, mãe? Viu, avô? Que fica estragando aí os netos. É você que tem que melhorar. Começa a repensar, sabe? O Jonas nos fez pensar nisso. E ao invés disso, olha só que lindo. Você acha que você é o suprassumo, que você é o cristão, né? Olha que banho de Bíblia. Viu? Você acha que você é o melhor, né? Ao invés disso, os homens se esforçavam ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais. E assim, as pessoas te amam. As pessoas te amam. Você é importante para Deus. Tem pessoas que estão se esforçando para que você se encontre com Deus, sabia? E quando você achar que é você que tem que se encontrar com Deus, não é a sua esposa, não é você. Vão acabar os problemas. E aí, eles clamaram ao... Mudou. Já mudou. Os todos agora são um. Porque você influenciou o lugar onde você está. Todos, numa só voz, começaram a clamar: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Ele está pedindo para morrer, mas dá um sinal, que a gente não quer morrer junto. Nem nós não queremos tirar a vida dele. O senhor está vendo aqui, nós estamos jogando água com barco. Não dá. É muita água, Senhor. Mas o Jonas sabia. No íntimo ele sabia que Deus ia dar um jeito de salvar a vida dele. Eu creio. Porque ele foi o único profeta que Jesus Cristo cita no Novo Testamento. Único. E aí eles falam: não caia sobre nós a culpa de matar o inocente, porque tu é Senhor. Pois tu, fizeste o que desejavas. A sua vida espiritual deve influenciar a... Eu chego na escola cantando assim, esse hino está na minha cabeça, desde janeiro. Neste lugar tu és rei. Aí está cantando. E aí eu estou lá, aí tem um aluno, Cauã, do 8º ano. Tu és real. Você conhece, né? Eu vou para a igreja, professor. Tem alunos. Tem alunos na escola: professor, dá para o senhor orar lá em casa? Foi porque tem uns objetos caindo no solzinho lá. Eu falei: mas você pode pregar na parede, prego esse objeto? Verdade. E aí no final do ano eu abençoei com arquinha, orei, vem cá, põe lá, né? Por quê? As pessoas têm que saber que você é cristão, sabia? Não precisa parar lá: presta atenção, eu sou cristão. Não é isso. É através da atitude, ideias, pensamento. Bom, e em seguida eles pegaram o Jonas e fizeram o quê? Jogaram no... Às vezes, você tem que... Dá licença do meu barco, vai. Sai. Sabia? Você tem que ter coragem de mudar de amizade. Sabia? Aqueles fura-olho lá, né? Não é isso os jovens falam aí? Sabia que você tem que ter coragem de mudar de lugar, às vezes, de emprego? Então não pode mudar de esposa, de esposo. Deus não abençoa. E se algum dia algum pastor, algum profeta falar que Deus destruiu uma família para criar outra, foge desse lugar. Deus não habita ali.
Apocalipse vai falar quem habita. Não é Deus. E aí, eles jogaram no mar, enfurecido. E esse se é? Então você tem que ver o problema da sua vida, sabia? O que está causando essa tempestade? Dá para você bater um papo com Deus? Esta noite. Ah, mas não. Essa noite, Deus quer falar com você. E tomados de grande temor ao Senhor, os ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de... Olha que lindo. Aquele todos viraram um, jogaram o Jonas. Cadê o Jonas? Sumiu. Mas Jonas é problema de Deus. Você sabia que você tem que cuidar da sua vida espiritual? Não da do outro. Não, cuida da sua primeiro. Porque você tem que amar ao próximo como a si mesmo. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Aí o apóstolo Paulo fala: sejam os meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. Se eu fizer alguma coisa que não adore a Cristo, me fale. E aí teve uma discussão entre ele, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Eles pegaram um pau, brigaram, está escrito no livro de Gálatas. Que um repreendeu o outro. Porque um era do grupinho da circuncisão e o outro era da circuncisão. Aí, outro traíram os irmãos, viu lá. Aí o Pedro estava perto dos caras que eram incircuncisos. E aí falava, não, sei que lá mais. Mas quando chegava o circunciso, o Pedro, não, pensando bem. Paulo, Pedrão, ajuda aí, decide. É uma causa simples, mas decide. Tá na Bíblia isso aí. Sabe por quê? Porque eles eram homens como você, como eu. Mulheres como você. Como a mulher. Eu ia falar como eu ia ficar mal, né? Então vocês entenderam. A sua vida pode mudar a vida de quem está no seu barco, sabia? Olha que lindo, não é? Não mudou? Mas olha que legal. Ó, você foi colocado num barco para mudar. Olha o plano de Deus na fuga de Jonas. Deus usa o caminho, a estratégia, o meio da fuga para ser glorificado. A Bíblia diz que o Senhor foi adorado ali. Então tem momentos que você vai agir num barquinho com as pessoas ao seu redor, depois sai, já deu tempo. É bíblico. Bíblico. Eu tenho que acelerar aqui, mas assim é bíblico. Davi salvou a cidade de Keila na fuga lá de Esaú. Esaú não, né? Saul, olha, me corrija aí. Estava fugindo do rei Saul. E ele salva uma cidade e fica lá. Aí o Saul, olha, ficou sabendo que o Davi está lá. Reúne o exército, vamos até lá, vamos. E aí o Davi fala: Senhor, não, estamos aqui nessa cidade fortificada. O Saul está vindo. Você acha que a cidade vai me entregar? Aí Deus fala: Davi, pica a mula, porque eles vão te entregar, cara. Já deu tempo. Você já fez o que Deus tinha que fazer. Agora, Senhor, para onde eu vou? Ele vai te mostrar. Estou falando isso para você que tem uma missão, profeta na mão de Deus, que tem um destino, assim, uma visão diferente. Às vezes não é mais. E aí começa o tratamento individual com você hoje. Sabe por quê? Porque Deus faz milagre para levar você a situações, para ver se você olha para o céu, ou para que você não veja nada, na escuridão, busque ao Senhor, na escuridão do seu quarto, não vê nem estrela. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3. Não está na hora de você ter experiência com Deus? Porque às vezes você é indigesto, viu? Na boa, igual o Jonas. Nem o peixe, vomita ele depois. Já pensou nisso? Você acha que está abafando, né? Não é? Às vezes tem aquele cara que enche o saco na sala, tem professor aqui, né? Ô, vem cá, vem aqui na luz, eu te ajudo. Não, vem aqui,
Está conversando demais porque você já sabe, né? Ou vamos trocar, eu sento aí, você vem aqui. Não, professor, de boa. Sabe que teve uma escola, o Eric está ali, ele vai lembrar. O Eric, bom tê-los aqui. Teve um aluno, eu dava aula de finanças numa escola. E aí, estou explicando a matéria para cá, juros simples, composto, calculador, o cara está lá. Pipipi, 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 pipipi. Pô, presta atenção aqui, cara. Depois você conversa, eu dou 10 minutinhos para você conversar. Eu vou só explicar aqui. Não, tem que ir lá mais. O meu pai paga para eu estar aqui nesse lugar. Falei, o problema é o dinheiro? Peraí. Peguei minha HP. Tó, R$10. Tó, vai tomar uma coca. Estou devolvendo o dinheiro dessa aula. É o dinheiro o problema? O problema é o dinheiro? Tó. Não, é o dinheiro o problema? Tó, tá aqui o dinheiro. Sai. Depois eu falei com o seu pai. Pode deixar, eu converso com ele. Eu te explico depois. Não, professor, desculpa. Então tudo bem, então presta atenção. Eu falei, depois você pode sentar em dupla e conversar. Já pensaram nisso, estudantes? E vocês estão lá conversando durante a aula, né? Saiu aqui onde eu estou? Estou aqui? Não, passei, aqui. Bom, aí é o seguinte, cadê o João? Aqui, então, começou, eu acredito que já é um momento, viu, senhores, a maioria aqui, de você valorizar o que aconteceu na sua vida. Eu sei o que estou falando. Parece que você tem 13 anos. 14, que nunca viveu nada. Meu, olha para a sua vida, você já viveu muita coisa, caramba. Já. A sua vida é uma história que Deus está escrevendo. Já pensou nisso? E as pessoas olham para você e falam, nossa, caramba, hein? Aprendi com você, não vou fazer isso não, não vou fazer aquilo não. É que normalmente a gente conta a história da Bíblia, porque é a palavra de Deus, né? Mas a sua vida é uma palavra de Deus, tem que ser. E aí, Jonas começa a ter algumas experiências diferentes, porque lá dentro do peixe, lá dentro, Jonas orou ao Senhor. Lá dentro. Eu fico imaginando ele desviando dos peixes que o outro estava comendo. Passa para cá, para ele segurando na goela. Tempestade de peixinho. Ele ora. Não vou ler toda a oração dele, mas é interessante. Olha, ele fala assim: em meu desespero, clamei, chamei. E ele? Ei, o Jonas, é você. Ele vai te responder. Em qualquer momento. Do ventre da morte gritei por socorro. E ele? Você vai esperar chegar a morte bater na sua porta? Você vai esperar o barco afundar? É burrice demais, né? Mas que assim seja. Deus vai te ouvir. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Estou um morto-vivo. Um morto-vivo falando com Deus. Já pensaram nisso? Mas tu trouxesse a minha vida de volta da sepultura ao Senhor, meu Deus. Deus está retirando qualquer pensamento ruim de retirar a vida, de perder vida. Deus quer trazer a sua vida de volta, com mais propriedade. Mas que vida? A vida com Ele. Porque sem Ele você vai afundar de novo. Aí vai vir outro peixe. Tu acredita que engula mesmo e não te devolva mais também. E a palavra do Senhor veio a Jonas. Por quê? Porque você passou por situações, aí Deus tomou. Falando sério, Deus perdoa os seus pecados e fala assim: ó, eu não quero mais te encontrar lá, porque eu estou perdoando os seus pecados. Não quero mais te encontrar lá. Então, ei, muda de barco, muda de amizade, muda de trajeto. Volta para Nínive. Vira o barquinho. Ah, meu amigo, graças a Deus eles vazaram. Estou sozinho, antes só do que mal acompanhado. Você sabe tudo isso, não sabe? Mas você está iludido ainda com o mundo.
Aí Deus fala assim: vamos lá? Bora. De novo, hein? Ó, eu preciso de você. É que você não sabe, mas aquele povo que eu vou colocar você lá, tem que ser você. Tem que ser você. Tem que ser você. Deus quer você. Não sou eu. Deus me quer, não quer você. É maluco isso, né? Vá. De novo, vem cá, Jonas. Ah, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, porque o peixe vomitou ele na praia, tá? Nem o peixe quis. Aí, ó. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu... É isso que acontece quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você começa a orar. Não interessa no seu secreto, ninguém tem que ouvir. É que o Jonas fez questão de escrever: olha, eu passei por essa situação, estou escrevendo para você, para reforçar a sua fé, para aumentar a sua fé. Existe um Deus que vai te salvar de todas as situações e vai ouvir o seu clamor. É isso o livro. Mas você tem que cumprir o projeto dele da sua vida. E é só você. Ele precisa de você naquele lugar. E Jonas fez o quê? Até que enfim. Mas presta atenção. Obedeceu meia mussarela, meia calabresa. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Traça uma diagonal, que é o caminho mais curto. E é a fase da obediência, né? Você começa a obedecer a Deus. Mas aí nós somos assim, viu? A gente erra, Deus perdoa, aí você acha que está tudo bem. Aí Deus dá uma ordem, você vai. Mas você quer fazer o seu trajeto. Bom, aí Deus vai lá, vai. Bora. Aí você vai. Aí Deus fala, vai por aqui. Não, mas eu tive uma ideia sensacional, Senhor. Tá, fala, meu filho. Fala. Qual a ideia? Só prega, meu. Às vezes é só pregar. Segura firme. Aí Jonas entrou na cidade e a percorreu durante... Era para fazer em quantos dias? Mas Deus já sabia. Deus já sabe o que você vai fazer, tá? Ele só permite para você entender às vezes que não dá certo sem Ele. Viu? Ele já sabe. Ele já sabe o que você vai fazer. E aí a mensagem dele: meu pai, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias parecia um robô. Saiu na diagonal. E os caras: ei, não é o Jonas lá, do profeta do povo de Deus, que abriu o mar, que destruiu Jericó? Os povos conheciam o poder de Deus. Não tem que falar muito, não. Ele tem que falar o que Deus colocar na sua boca. É isso. O evangelho é simples. Porque é a obra de Deus. Deus quer te usar. Deus precisa da sua individualidade. Não, mas o outro é falar para um público X. O matemática sem cola fala para outro público. Oh, é que é professor de matemática ali, é. Aí Deus vai usar a sua criatividade para chegar às pessoas, mas Deus quer você. E a Bíblia diz o seguinte: que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de... E a Bíblia dá um detalhe muito importante que passa batido, que a Bíblia fala que é do maior ao... Porque os exemplos vêm dos mais velhos. Aonde está a maior dificuldade de reconhecer que você precisa adorar Jesus da maneira certa? Quanto mais velho, eu errei, acho que não. Aliás, na minha sala é o seguinte: o professor não erra, o professor se engana. E quando tem uma continha errada na lousa, eu falei assim: professor,
4 vezes 8 ali não é 30, não, 32. É só para saber se estava esperto, moleque. Põe 32 aí. Me enganei, só para te pegar. Entendeu? E assim. Bom, aí é o seguinte, olha que lindo. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza, imitando o povo hebreu. Em sinal de humildade, pobreza, servidão. Então, fez uma proclamação em Nínive. Ó, é jejum geral. Sabe aquela conversão forçada? Não, mas e a lasanha? Não, sem a lasanha amanhã. O jejum é pessoal, sabia? Entre você e Deus, um voto com você e Deus. Você não tem que falar assim, eu fiz jejum ontem o dia inteiro. Eu fiz jejum. Não existe isso. É entre você e Deus. Mas ali foi forçado. Interessa. Todo o povo se converteu. E eu estava pensando, né, que nós precisamos nos destronar. Porque nós queremos ter o controle. Nós queremos ter o controle. E através da matemática eu explico isso para os alunos. Caiu na FUVEST, um tempo atrás estava assim: qual é a metade de 2 elevado a 100? 2 a 100? O senhor ensinou até 2 a décima, que é 1024. E o aluno quer saber primeiro quanto que é 2 elevado a 100, ao invés de se atentar como resolve. Aí eu falei, qual a metade de 100? 50. Qual a metade de 200? 100. Qual a metade de 20? 10. Isso lá no nono ano. Tá, e qual a metade de 400? 200, de 1.000, 500, professor? Tá legal, agora presta atenção. Pergunta mais fácil, mais difícil de você observar. O que você está fazendo para obter a metade de um número? Ele fala, dividindo por 2. Legal, não põe aí, escreve aí. 2 elevado a 100, 2 pontinhos, dividido por 2. Tá, o que te lembra isso? Eu sei. Potenciação. Conserva a base e subtrai o expoente. 2 a 99. Mas quanto que é? Eu não sei, mas é a metade daquilo. É isso, às vezes nós queremos entender o que está acontecendo. Onde Deus fala, ei, só divide. Só divide. Não olha para quanto vai dar, para quanto você tinha. Só divide, deixa eu te dar. Nós precisamos parar de... Você nunca vai ter o controle de tudo na sua vida. Mãe, você não vai ter o controle de tudo. Pai, você não vai ter. Seu filho vai ter que decidir se ele vai adorar a Deus de verdade ou não. É ele. Ele vai aprender a ser homem, vai aprender a ser mulher, ser tratado como uma princesa. Ontem no Josipos nós lemos aqui o Provérbio 5. Eu li só um versículo porque eu falo de jovem, foge da mulher da prostituição. Quer dizer, mulheres cristãs, dá para vocês quererem ser tratadas como princesas? Dá para vocês serem um pouco mais exigentes? Está dizendo isso, jovens, dá para você olhar para as meninas da igreja e tratá-las como princesa, não como prostitutas? Dá para você olhar para elas com uma visão mais espiritual, menos carnal? Não, mas eu tenho desejo. Graças a Deus, é hormônio, não é demônio isso. É hormônio. Só que você tem que colocar no altar. Qual o propósito? Aí não, né? Aí pega os exemplos bíblicos, exemplos que consagraram ao relacionamento. Maria e José, Zacarias e Isabel. E Deus olhou de cima, ó, é isso aí que eu quero. Vocês vão ser lembrados. E aí, eu preciso encerrar, que tem gente já, assim, sei lá, o horário, calma. Por quê? Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinham. O que nós precisamos fazer? Orar a Deus é abandonar os maus. Mas não é mau caminho, estou curtindo pra caramba. É isso aí.
fica aqui, fica ali, né? Eu falei isso aqui. Vai ficando com uma aqui, com uma lá. Quando Cristo vier, vai ficar. Se você abandonar seus maus caminhos, isso estava lá em 2 Crônicas. Você sabe de cor, quando Salomão, né, inaugurou aquele templo, Deus aparece para ele e diz: ó, Salomão, vem cá. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus ouvidos estão atentos a toda oração que se fizer desse lugar. Esse é o nosso Deus. Eu quero encerrar dizendo que nós precisamos criar um ambiente prazeroso. E Deus está tratando com você isso. Porque o Jonas, ele fica depois sozinho assim, olhando um monte. Senta para descansar, porque caminhou para caramba, né? Um dia só. Ele fica olhando lá de cima, vendo aquela festa, conversão, aquele sol quente na cabeça dele. E aí Deus faz crescer uma árvore para dar sombra. Deus vai criando situações para você, né, para te proteger em todas as situações. Aí de repente aquela árvore amanhece morta. E o Jonas fica apavorado. Ah, eu quero morrer, matou a plantinha, está triste a plantinha. E aí Deus fala assim com ele: olha, essa plantinha nasceu numa noite, num dia e uma noite morreu. E você teve dó dessa plantinha, está chorando por ela. Crescer, homem. Não estou dizendo que você não tem que pôr fogo nas plantas, porque a minha sogra tem tanta planta, não está de pôr fogo nas plantas de vez em quando. Mas assim, porque a casa da minha sogra, estou bem, parênteses, é para ter uma garagem, para ter carro, mas não pode ter carro. Por que, Deus não fala? Tem planta lá. E todo aniversário ela gosta de planta. Dá planta para ela. Eu estou falando para você entender que você tem que amar os animais. Você tem que amar a natureza. Mas o que Deus quer de mim, de você, é muito mais. Por quê? Lê. O que você falou no início do culto? Sem combinar nada. Essa foi a última frase do slide. Você tem que entender que você tem que olhar para as pessoas sim. A estrutura de conforto, Deus vai mostrando, vai adaptando a cada situação. Mas o mais importante para Deus são as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, vá e pregue o Evangelho. Pregue Jesus Cristo na sua vida. Aleluia? Se eu pedisse para você cantar de novo aquela canção, você cantaria com mais fervor? Se sim, Deus falou ao seu coração, eu vou te convidar a ficar em pé. Aí, cantar só uma primeira parte como oração. Quero que você coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você. Se tiver alguma enfermidade, se tiver alguém, tudo bem, a gente vai orar depois lá, mas nesse momento, cuide da sua vida, é você agora. Depois a gente ora por outras pessoas, tá bom? Fique em pé, coloque a mão no seu coração, vamos adorar a Deus. Se Deus falou ao seu coração, se você entendeu, o que Deus quer de mim, que você entenda que a essência dele é amar pessoas primeiro, começando em você. Cadê o Luiz? Luiz, eu vou com você aí, beleza? Vamos nessa? Sabe que eu não canto, mas estou berrando aqui. Você vai dar aí, dá o suporte aí. Gostaria que todos cantassem juntos, tá bom? E aí, até levei um pouco a pressão aqui, em cima dos jovens, mas preparados já aqui. Mas que você entendesse que o seu coração é o lugar onde Deus tem que habitar. Onde você estiver. Quando a gente fala coração, não é que é mente. É lá que acontece tudo. Então fala, Senhor, meu coração agora é o seu lugar, tá bom? Eu quero me entregar totalmente. Mas como? Tudo? A partir
você acordar, você fala, ó, vou me lembrar que Deus está comigo, vai trabalhar comigo, vai na escola comigo, colocando louvor de manhã, já vai selecionando as amizades. É isso aí. Já vai colocando para dentro do seu barquinho as pessoas que agradam a Deus, tá bom? Vamos. Então adore a Deus. Eu vou orar enquanto você agora, tá bom? Aleluia, Jesus. Quem vai? Este lugar é a igreja. Vamos fazer um teste. Olha o coral no céu. Quem diz que o céu não existe? Está aqui na terra, ó. Eu tô aqui. Senhor, quero colocá-los no seu altar e continuar te pedindo que, em nome de Jesus, que continue transformando essas vidas, mostrando o caminho que eles devem seguir. Espírito Santo, dê forças para que eles vençam os obstáculos e encontrem a Ti para te adorar, Senhor. Quero colocar cada um que está aqui no seu altar. Visite cada coração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Fortalece a fé de cada um, mostre o caminho, mostre a direção, mas em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo faça-nos lembrar todos os dias que o Senhor está com eles, com cada um, em cada situação, porque o Senhor nos ama, a Tua essência é amar, e nós vivemos o Seu amor. Senhor, muito obrigado por cada vida aqui presente. Cura as enfermidades agora, Senhor Deus, de cada corpo que está aqui. Meu Deus, em nome de Jesus, opera um milagre no nosso meio, para que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, para que as pessoas saibam que aqui é pregado o Teu Evangelho, o Teu Reino, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Diante do seu altar. O que é? A última vez. Deus
não é coincidência, porque o Espírito é o mesmo, né? Então você que veio preparado, você que veio com o coração querendo contribuir com essa obra, fique à vontade, chegou o momento. Amém? Vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Amém, glória a Deus. Tô vendo algumas carinhas novas aí. Eu queria conhecer os visitantes aqui do lado do Cícero. Qual o seu nome? Emiliana? Emiliane. Você? Fábia. Você de trás? Eric. Tem mais alguém que nos... Ah, a esposa. Cristiana. E há 2 filhos aí. Juan, amigo da Giovânia, glória a Deus. Tem mais alguém que nos visita? Tô vendo a Vera ali, a mãe do Flavinho. Aqui, seu nome? Arley Midian. Deus abençoe. Quem mais? Seu nome? Stephanie Gabriel. Sejam bem-vindos, viu, gente? Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês. E voltem sempre, as portas estão abertas. Amém? Vou chamar o pastor. Nós temos avisos? Temos avisos? Vem aqui, pastor. O senhor já ora, a gente já... Aqui, ó, não perca, nós temos aqui, ó, cantina do Ministério de Música. Então nós temos aí, ó, alguns salgados. Tá muito barato isso aí, hein, gente? R$10, um salgado mais o refrigerante. Tá de graça. Na rua aí é vintão, né, pastor? No mínimo, né? Tem mais algum aviso? Põe aí. Vamos lá. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Pessoal, senta aí, querido, enquanto estamos colocando ali, para você não... Eu sei que você já ficou bastante tempo sentado, enquanto ouvíamos o recado de Deus nesta noite,
Cícero, parabéns. Deus continue abençoando sua vida, sua família. Graças a Deus por tudo aquilo que ocorreu neste culto. Aviso diretoria, a partir do dia 5/3, domingo às 17 horas, sim, iremos dar início, meus irmãos, ao encontro da classe de discipulado. Qual é o alvo dessa